pastor Gideon Júnior está viajando, continua de viagem mais do que merecidas, né? E ele pediu para que nós pudéssemos estar nessas 2 quartas-feiras onde ele estaria ausente. Ele pediu para nós falarmos sobre a canonicidade dos livros da Bíblia. Nós começamos na quarta passada, no Velho Testamento, e hoje nós vamos falar do Novo Testamento, a canonicidade no Novo Testamento. Lembrando que o nosso curso é Panorama do Novo Testamento. Olha só, 2 Pedro 1:21. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos da parte de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Está lá em 2 Pedro 1:21. Pode ir, minha irmã. Eu estou usando, irmãos, esse livro para dar o estudo de hoje e o de quarta-feira passada. Eu utilizei esse livro, Introdução Bíblica, como a Bíblia chegou até a nós. Ainda não, querida. Obrigado. Como a Bíblia chegou até a nós. Esse livro é do 2 escritores americanos, Norman Geisler. Ele é vivo até hoje, 86 anos, Norman Geisler e William Nix. Então, esse livro que eu estou usando, como a Bíblia chegou até a nós. E eu estou usando também a nossa revista, que foi a primeira revista da nossa escola bíblica dominical, Estudos Bíblicos Dominicais. Eu estou usando essa bibliologia, essa revista, porque foi ministrada aqui na igreja em 6 lições pelo pastor Gideon Júnior, e depois virou a revista. E foi a nossa primeira revista daqui da nossa igreja, isso em 2013. Então, na verdade, esse estudo de hoje é apenas relembrando o que nós já estudamos aqui na igreja. Aqui, o pastor Gideon Júnior dividiu a canonicidade no Velho Testamento e Novo Testamento. Então, além desse livro, eu estou utilizando essa revista, a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Vamos relembrar o que é cânon. Isso foi falado na aula passada. Definição. A palavra cânon deriva do grego canon, cana, régua, que por sua vez se origina do hebraico cané, palavra do Antigo Testamento que significa vara ou cana de medir. Se você abrir Ezequiel, abra por gentileza, Ezequiel, capítulo 40, versículo 3. Ezequiel, capítulo de número 40, versículo 3. Ezequiel, capítulo 40, versículo 3, diz assim, a palavra do Senhor: E havendo-me levado ali, eis um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, estava de pé na porta. Então é exatamente isso, uma cana de medir. Então tem sido traduzido em nossas versões, em português, como regra, norma, padrão. Significa literalmente vara ou instrumento de medir. Imagina uma régua de 1 metro. Lá você tem centímetros e milímetros. As outras réguas foram possíveis porque veio de um padrão. Em cima de uma régua, todas as outras réguas passaram a ter 1 metro, porque houve um padrão daquela régua. Então, quando nós trazemos para os nossos dias, trazendo para a palavra do Senhor, o que significa o cânon? Significa aqueles livros que foram medidos satisfatoriamente e que foram livros inspirados por Deus. Houve a inspiração dos livros. Então, canonicidade. O cânon da Bíblia foram todos aqueles livros que foram inspirados por Deus. Ok? Continuando aqui, na aula passada, eu falei sobre o Concílio de Trento. Tá? Que a irmã vai colocar aqui, o próximo slide. Pode parar aí, minha irmã, obrigado. Concílio de Trento, eu falei aqui na aula passada, de 1546. Na verdade, Trento é uma cidade ao norte da Itália e foi feito esse concílio aí. Esse senhor que está aqui é o Papa Paulo III. Ele dirigiu aí o Concílio de Trento por 21 anos, de 1542 a 1563. Esse Concílio de Trento foi o 19º concílio para dar uma resposta
a Reforma Protestante, que Martinho Lutero, lá na porta da catedral, ele colocou na porta do castelo em Wittenberg as 95 teses de Martinho Lutero. Eu tenho aqui a revista, a 12ª nossa revista. Essa revista aqui foi do nosso cinquentenário, que coincidentemente foi no mesmo ano dos 500 anos da Reforma Protestante. E aqui vieram 4 revistas falando sobre a Reforma Protestante. Pastor Gedeon Júnior lecionou aqui, e nós temos então, na 12ª revista, as 95 teses de Lutero. Olha só, as 95 teses de Lutero. Está tudo na nossa revista. Está aqui, ó, as 95 teses. Então, em resposta a essas teses que Martinho Lutero fixou na porta, lá no castelo de Wittenberg, a Igreja Católica Apostólica Romana, em resposta a essas teses, fez o Concílio de Trento. O Papa Paulo III reuniu os bispos do mundo inteiro para poder tratar esse assunto que para eles era tão relevante, tão sério e tinha que dar uma resposta. E olha só o que eles falaram no final do concílio. Eles falaram exatamente isso aí, ó. O sínodo é exatamente a assembleia, onde esse Papa Paulo III reuniu os bispos da igreja. E ele vem dizendo o seguinte: o sínodo recebe e venera todos os livros, tanto do Antigo Testamento como do Novo, incluindo os apócrifos, entendendo que um único Deus é o autor de ambos os testamentos, como se houvessem sido ditados pela boca do próprio Cristo, ou pelo Espírito Santo. Se alguém não receber tais livros como sagrados e canônicos, em todas as suas partes, da forma em que têm sido usados e lidos na Igreja Católica, seja anátema. Então essa foi a conclusão que eles chegaram no final do concílio. Eles chamam os livros apócrifos de deuterocanônicos, que é segundo o cânon. Mas os livros são apócrifos, tem nada de sagrado. Os livros não são sagrados, são apócrifos. Mas eles canonizaram esses livros, dizendo que eram livros sagrados, e incluiu na Bíblia Católica Apostólica Romana. E nós falamos na aula passada, mesmo segundo Macabeus, Tobias, Judite, Baruque, livros apócrifos, que eles intitulam como livros sendo inspirados da parte de Deus. Então vamos lá. Sobre a inspiração. Coloca aí, minha irmã. Isso. A inspiração da Bíblia no Novo Testamento. Existem 2 passagens apenas que falam sobre a inspiração da Bíblia. Apenas 2 passagens. Uma nós vemos na aula passada. Abra, por favor, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. Vamos ler esse texto que nós lemos na aula passada. 2 Timóteo 3, 16. Os irmãos encontraram? Diga amém. Olha o que diz. Podemos ler? Olha o que diz. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Essa é a segunda referência na Bíblia, na verdade. Porque a primeira está em Jó 32:8. Abra, por favor, Jó 32, livro de Jó, capítulo 32, versículo 8. Diz assim, 32:8. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábio. Então são as 2 únicas referências na Bíblia que falam sobre a inspiração. Mas a inspiração da Bíblia, ela é manifestada de outras maneiras, de outras formas. Textos na palavra do Senhor, nós vemos claramente que foi através da inspiração. Os livros apócrifos, que foi dito como canônicos no Concílio de Trento de 1546, eles foram rejeitados do cânon porque não tinha a inspiração, não tinha um reconhecimento. Não passaram por essa medida, por essa regra, por esse padrão. E por não passar por esse padrão, por essa régua, por essa medida, não foram reconhecidos
como livros inspirados, então não pode ter sido reconhecido pelo cânon. Agora, se você abrir a Bíblia em 1 Coríntios 2,13, 1 Coríntios, nós vamos ler muito a Bíblia, viu, irmãos, hoje? Tem muitos textos. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 13. Olha o que diz aí, 1 Coríntios 2,13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Olha só, bem claramente aqui o texto. Não com sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Se o Espírito Santo ensina, significa dizer o quê? É inspiração de Deus. Palavras que foram inspiradas por Deus. Se o Espírito Santo está ensinando, não são os homens, então é inspirada por Deus. Quando você abre a Bíblia em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, olha o que diz Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Olha só, de muitas maneiras. Então Deus falou através de visões, de sonhos, de profecia, de milagres. Deus falou através de anjos. Deus foi inspirando os homens a escrever a palavra do Senhor de várias maneiras. Várias maneiras a palavra do Senhor chegava. E através da inspiração, os homens iam escrevendo. Então nós podemos chegar à conclusão seguinte: inspiração é a forma pela qual Deus falou aos homens mediante os profetas. E a definição teológica da inspiração é essa aqui. Na única vez em que o Novo Testamento usa a palavra inspiração, ele se aplica aos escritos, não aos escritores. A Bíblia é que é inspirada e não seus autores humanos. Eu falei na hora passada que a inspiração não passa a valer, não passa a existir, quando a canonização acontece. A canonização é só para reconhecer esta inspiração. A inspiração é desde o início, é desde a sua origem. Sempre o livro foi inspirado. Agora, a canonização é para dizer: esse livro foi inspirado, esse livro tem aprovação de Deus. Deus está revelado aqui nesse livro. Então, houve a canonização. Olha só que interessante. 3 elementos essenciais para o processo total da inspiração. É importante lembrar que a canonicidade do Novo Testamento foi muito mais difícil e muito mais complicado do que a do Velho Testamento. Então nós vamos falar aqui, primeiro elemento essencial para o processo da inspiração foi a causalidade divina. O que é causalidade? Efeito, que significa causa e efeito. Qual é a causa? A causa é Deus. Qual o efeito? Efeito são os homens, são os profetas. Então, a causalidade é divina. Mostra aí a inspiração da palavra de Deus. Deus é a fonte primordial da inspiração da Bíblia. O elemento divino estimulou o elemento humano. Deus queria revelar sua palavra, mas ele tinha que usar o homem para poder falar sua palavra. Então vamos lá, causalidade divina. Deus então é a causa, o efeito é o homem. Então ele usou a sua inspiração para poder usou os homens para que a sua palavra fosse inspirada. Outro ponto importante, mediação profética. Os intermediários para que essa inspiração chegasse a nós foram os homens. Mas os homens, os profetas que escreveram as escrituras, não eram autômatos, ou seja, eles não agiam segundo a sua vontade. Por exemplo, Deus inspirou lá e disse assim: segui a paz e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Não vou colocar isso não, porque isso aqui é muito sério, é negócio de santificação, não vou colocar isso não. Não teve isso. Quem amar o pai, a mãe, mais a mim, não é digno de mim. Aí o rapaz que estava lá, o profeta, o homem de Deus, que foram 40 autores diferentes, ia falar assim: não, eu não vou colocar isso não. Que negócio é esse que amar o pai e a mãe? Eu vou amar meu pai e minha mãe, eu não vou colocar isso não. Não teve isso. Eles não colocaram segundo a sua própria vontade. Mas teve um grande detalhe.
Deus respeitou o estilo de cada um. Deus respeitou as características de cada um. E cada um escreveu a Bíblia segundo o seu estilo, o seu propósito, segundo a sua característica, a sua personalidade. Não foi porque Deus chamou, por exemplo, Amós para escrever que a personalidade de Amós foi mudada. Deus respeitou Amós, Deus respeitou Mateus, Marcos, Lucas, Abacuque, Daniel. Deus respeitou Moisés. Cada um escreveu segundo a sua característica, segundo o seu estilo. Então, houve exatamente aí, a mediação profética. Ou seja, os homens serviram de intermédio. Porque a palavra era o quê? A palavra era de Deus. É de Deus. Mas só que Deus está falando para quem? Para homens. Então tinha que ser no estilo de homens. Quando você pega a Bíblia, quando você pega a palavra de Deus nos evangelhos, você vai ver que um episódio de cura, de milagre, ele é falado de outras maneiras do mesmo episódio, da mesma história, da mesma cura, do mesmo milagre. Mateus fala de um jeito, Marcos já fala de outro, Lucas já fala de outro, porque Deus estava respeitando as suas personalidades. Deus estava respeitando os seus estilos. Então, olha só, a mediação profética, Deus respeitou cada um. A Bíblia que eles produziram é a palavra de Deus, mas foi dita ao homem. Deus usou personalidades humanas para comunicar proposições divinas. Então, você tem que entender que 40 homens entraram nesse processo, num período aí de 1.600 anos, e Deus respeitou a característica de cada um. Outro ponto, terceiro elemento essencial para o processo total da inspiração é a autoridade escrita. Todos esses homens morreram. Oi. Deus usou essas maneiras diversas de falar, não sei se você está fumando, mas não estou trabalhando também. É porque Deus conhece a individualidade humana. Então, para Ele nos atingir, que nós somos diferentes personalidades, diferente modo de entender as coisas, então eu creio que Deus usou com esse objetivo. Sim, também. Então, cada um tinha a sua característica. E aí, é exatamente o que a irmã Verinha falou também, completando. E a autoridade escrita, todos esses homens, Mateus, Marcos, Lucas, João, Abacuque, Daniel, Moisés, todos que escreveram a palavra do Senhor morreram. Não tem nenhum vivo. Todos morreram. Mas a autoridade escrita permanece. Passará os céus e a terra, porém a sua palavra jamais passará. Então existe uma autoridade escrita. Todas as controvérsias teológicas e morais devem ser trazidas ao tribunal da palavra escrita de Deus. Então existe uma autoridade para mostrar o quê? Que existe uma inspiração. O livro foi inspirado por Deus. Então o produto final da autoridade divina em operação por meio dos profetas, pelo intermediário de Deus, é a autoridade escrita de que se reveste a Bíblia. Por quê, irmãos? Porque a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar. Então, nós temos aí 3 elementos essenciais para o processo total da inspiração. Causalidade divina, mediação profética, autoridade escrita. Continua, minha irmã, pode passar, por gentileza. Aí nós temos aí o desenvolvimento do cânon, do Novo Testamento. Qual foi o desenvolvimento? Existiram aí 3 estímulos para que pudesse reunir, se coligissem oficialmente os livros canônicos. Primeiro estímulo é o estímulo eclesiástico, a lista dos canônicos. Aqui tinha 2 problemas, 2 fatos importantes aqui. Primeiro é que a igreja estava crescendo muito. A Bíblia diz que todos os dias crescia membros na igreja, todos os dias acrescentava irmãos na igreja. A palavra era pregada todo dia, nas casas, nas ruas, e todo dia a igreja crescia. Tinha um crescimento muito grande aí da palavra do Senhor. Então, o primeiro ponto importante era para mostrar quais seriam os livros que seriam lidos nas igrejas. Aqueles irmãos que estavam se convertendo. Porque a questão da leitura era um mandamento. Os apóstolos mandavam ler. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Tessalonicenses 5:27. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 27. Por gentileza. 1 Tessalonicenses 5:27. Olha só o que diz
a palavra do Senhor. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Esta epístola deve ser lida a todos os santos irmãos. E eles tinham dúvidas. Quais são os livros que têm que ser lidos? Porque eles tinham dúvida porque estava tendo muita heresia também nessa época aqui. Então eles queriam que a igreja tomasse uma posição para poder falar quais eram os livros canônicos, que não eram apócrifos. E o outro detalhe, isso é internamente, dentro da igreja. E o outro detalhe que tinha aqui era o fator externo. O fator externo é exatamente o seguinte, era para dizer quais seriam os livros que seriam traduzidos para as línguas estrangeiras. Tinha irmãos de todo mundo e tinha pessoas de outras línguas. Então, quais são os livros que eu vou traduzir para que esses novos convertidos possam ler a palavra? Então, esse é o estímulo eclesiástico. Segundo estímulo que nós temos aí é o estímulo teológico, a lista dos canônicos. Porque nessa questão tinha muita heresia aqui dentro. Tinha um herege chamado Marcião. Ele pegou, fez uma publicação com apenas um evangelho. O evangelho de Lucas. Mateus, Marcos e João não colocou. E ele colocou apenas 10 cartas. Apenas. Das 21 epístolas, ele colocou apenas 10. E ainda teve a capacidade de excluir outras, como 1 e 2 Timóteo e Tito. Então a igreja viu-se na pressa, em meio a uma tensão provocada, porque tinha uns que queriam acrescentar ensinos à palavra de Deus e tinha outros querendo tirar. Então eles ficavam na dúvida, quais são os livros que eu tenho que preservar? Quais são os livros que eu tenho que ensinar? Quais são os livros que eu tenho que ler? Porque a leitura era uma constante no meio da igreja. Todo mundo queria ler, era um mandamento, e todos queriam ler. Então, outro fator, dentro do cristianismo primitivo, estava exigindo um pronunciamento oficial da igreja a respeito do cânon. Então, os líderes da igreja primitiva, os primeiros pais da igreja, tinham que resolver logo essa questão aqui. Desenvolver o cânon e dizer, esses livros são canônicos, esses aqui são apócrifos. Como eu estou usando o livro diz o seguinte: a igreja viu-se pressa em meio a uma tensão provocada, de um lado por quem queria acrescentar, por outro que queria eliminar, de modo que o ônus da decisão recaiu sobre os primeiros pais da igreja para que definisse com precisão os limites do cânon sagrado. Então eles tinham que resolver logo essa questão teológica. E o outro estímulo é exatamente o estímulo político, porque tinha um homem aqui chamado Diocleciano, o imperador de Roma, que estava queimando Bíblias, estava perseguindo cristãos, acabando com as igrejas. Então esse imperador de Roma, chamado Diocleciano, estava perseguindo a igreja porque viu que a igreja era uma ameaça para o império dele. Então, quais eram os livros que eu deveria guardar, preservar? Então eu tinha que preservar os livros, porque está tendo perseguição. Agora, será que eu não vou correr o risco de preservar um livro apócrifo? Então preciso saber quais são os livros canônicos, quais são os livros sagrados, quais são os livros inspirados por Deus, para que eu não corra o risco de preservar um livro que não seja canônico, um livro que não seja sagrado, que não seja inspirado. Então esses fatores aqui, esses estímulos aqui, tanto eclesiástico, teológico e político, chegou nesse ponto, o processo de canonização do Novo Testamento. Qual foi o primeiro processo? Vamos ver quais são os livros fiéis. Vamos analisar quais são os livros fiéis à inspiração, quais são os livros inspirados. E aí partir então para esse ponto. Olha só, a leitura, a seleção dos livros fidedignos. Abra, por favor, a sua Bíblia, por gentileza, em 2 Tessalonicenses 3,17. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 17. Por gentileza. Olha o que diz aqui. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Assim eu escrevo.
assim eu escrevo. Então o apóstolo Paulo falou, eu vou escrever com o meu próprio punho. Eu vou trazer uma saudação em todas as minhas epístolas. Então não acredite em tudo que vocês vão ouvir. Não acredite em tudo que estou ensinando. Eu mesmo vou escrever. Estava tendo um ensinamento que o apóstolo João jamais morreria. Isso era um ensinamento errado. E sabe onde é que está isso? João 21, 23, 24. Abra por gentileza aí. João, capítulo 21, versículo 23 e 24. João, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 23 e 24. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Esse é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então tinha esse ensinamento. E aí o apóstolo João teve que dizer aqui, em 1 João 4,1, amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Então essa história que eu nunca vou morrer, isso aí é conversa. É uma crendice, é um ensinamento errado. Então, eles tinham que selecionar os livros que eram fidedignos. Uma outra coisa importante aqui é que tinha uma autoridade. Eles estavam lendo e estavam testificando. Eles eram testemunhas oculares de tudo aquilo que estava acontecendo na igreja primitiva. Eles estavam testificando, eles estavam vendo. Eles eram testemunhas oculares do que estava acontecendo. Se você abrir a Bíblia, por gentileza, abra por favor, 2 Pedro 1,16. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Olha o que diz aí. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábula artificialmente composta, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Nós somos testemunhas. Nós estamos anunciando ao que nós estamos vendo. Nós estamos comprovando. Nós estamos vendo que é algo verdadeiro. Então, irmãos, olha só. Então era a seleção dos livros fidedignos. Então tinha que ver quais eram os livros fiéis. Outro ponto, aqui era a leitura dos livros autorizados, porque eles mandavam ler esses livros. Então quais vão ser os livros, quais serão os livros que eu vou ter que ler para o povo? O povo que está se convertendo a cada dia. Eu vou ler qual livro? Então tinha a questão aí da seleção, da leitura dos livros autorizados. Se você abrir aí, por gentileza, 1 Timóteo 4,13. Abra, por favor. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Diz assim: persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Persiste em ler a leitura dos livros autorizados. Então já era uma prática antiga. Nós tivemos isso no Velho Testamento. Sério, já é uma prática antiga. Fala, pastora. Eu li 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Se você abrir a Bíblia em, por exemplo, aqui, 2 Reis 23, 2, só para ver que era uma prática lá do Antigo Testamento. 2 Reis, capítulo 23, versículo 2. Olha o que diz aqui. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se lhe achou na casa do Senhor. Então era uma leitura, era uma prática antiga de ler os livros, de ler a lei. Então, eles tinham que saber o processo da canonização. Entenda que é um processo, já está canonizando os livros, já está tirando aí os livros apócrifos, é um processo de canonização. Então, primeiro foi a seleção dos livros fidedignos,
quais eram os livros fiéis, o segundo, a leitura dos livros autorizados, e o terceiro é a circulação e a compilação dos livros. Então, por que circulava? Porque a igreja estava crescendo. Então, a Bíblia era de uma cidade para outra, de uma igreja para outra. Não era como nós temos hoje, era através de rolos, papiros, mas aí cada rolo chegava nas igrejas, era o mandamento dos apóstolos e a igreja ia crescendo. Se você abrir Apocalipse 1:11, olha o que o Senhor disse a João na ilha de Patmos: o que vês, escreve no livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Escreve e envia. Então havia aí a circulação desses livros. Quando o livro era enviado, o livro já tinha passado pela supervisão dos apóstolos. Ele já tinha visto, já tinha lido, já tinha entendido, passava pela supervisão dos apóstolos e o livro então era enviado. Então houve aí a circulação e a compilação dos textos dos livros, a coleção dos textos. Se você abrir, por gentileza, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, que Pedro escreveu uma carta aos estrangeiros na dispersação, no ponto da Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Então, cada uma dessas cidades recebiam esses livros, recebia a palavra do Senhor e já tinha passado pela supervisão dos apóstolos. O livro que eu estou usando diz o seguinte: todas essas cartas circulares revelam o início de um processo de canonização. Primeiro, as cartas foram obviamente endereçadas às igrejas em geral. A seguir, cada igreja era obrigada a fazer cópias das cartas para poder realizar estudos e a elas referir-se. Eles recebiam e faziam cópias. Mandava para outra igreja recebia, faziam cópias e mandava para outra igreja. E assim a igreja ia recebendo os livros canônicos, os livros que estavam sendo supervisionados pelos apóstolos. Outro ponto, minha irmã, pode passar, por favor. O outro ponto que eu quero falar aqui essa noite é a extensão do cânon do Novo Testamento. Pode passar. Existiam os livros aceitos por todos. Os livros que eram aceitos por todos. Esses livros tinham por nome de homologomena. São os livros que nunca foram questionados por nenhum dos pais da igreja. Todos reconheceram ser detentores da inspiração divina. Então, nenhum dos pais da igreja trouxeram nenhuma objeção a esses livros. Eram livros aceitos por todos. Aí nós temos aí o segundo. Pode colocar, por favor? O segundo grupo aí é esse nome bonito aí: pseudepígrafos. Esses livros eram rejeitados por todos. Não foi reconhecido, porque aqui os ensinamentos eram ensinamentos de ímpios, que ia contrariamente à palavra do Senhor. Então, pseudepígrafos. Pseudepigrafia é o estudo dos pseudepígrafos, que são textos antigos, aos quais é atribuída a falsa autoria. Aqui o cidadão, ele não era reconhecido nem na esquina da sua rua. Ele não tinha popularidade nenhuma. Ele não era reconhecido por ninguém. Então ele pegava uma pessoa que tinha popularidade, que era reconhecido, e fazia um livro, usando o nome daquela pessoa. Então, por exemplo, o Evangelho de Tomé é considerado um escrito pseudepígrafo. Então, esse Evangelho de Tomé, por exemplo, Tomé não tem nada a ver com isso. Ele usou apenas o nome de Tomé. Apocalipse de Paulo é considerado também, Paulo não tem nada a ver com isso. Ele usou apenas o nome de Paulo para poder escrever. Mas era totalmente herético esses escritos. Eusébio diz aqui, o comentarista do livro que eu estou usando, diz o seguinte: no século II e III, século II e III, os escritos falsos, Eusébio chamou de totalmente absurdo e ímpios. Então, nenhum dos pais da igreja aceitaram esses livros aí. Porque dentro desses livros tinha a questão do gnosticismo. Eles diziam o quê? Os erros gnósticos. Eles diziam que eles arrogavam para si
conhecimento especial dos mistérios divinos, os gnósticos. Dentro desse grupo tinha os gnósticos, que se arrogavam dizendo ser detentores dos conhecimentos divinos. Dentro desse grupo aqui, pseudopígrafos, tinha a questão dos docetas. O que os docéticos diziam? Dizia que Deus era divino, mas não era humano. Ele era apenas divino, mas não era humano. E quando ele fala da divindade de Cristo, é com heresia. E nós sabemos que Cristo era 100% humano. Sentia fome, sentia sede. A Bíblia fala que ele chorou, João 11:35. A Bíblia fala que ele ficou angustiado, tão aflito, lá no jardim do Getsêmani. Ele sentiu fome lá na tentação, lá no deserto, quando ele estava jejuando. Então ele sentia fome, sede, frio, tinha necessidade de ir ao banheiro, ficava triste, ele ficava alegre, ele comia, ele bebia. Então ele era 100% homem. E nesses escritos aqui, com heresia, trazendo destruição ao conhecimento da verdade, tinha esses ensinamentos. E por fim, dentro desse grupo, tinha o movimento ascéticos, que ensinava que Cristo tinha uma única natureza, uma fusão do divino com o humano. Então, esses livros pseudopígrafos não era aceito por ninguém, era rejeitado por todos. Depois tinha um outro grupo, os livros questionados por alguns, antilegomena, são os escritos que são disputados, ou literalmente as obras em que alguém falou contra. Quais eram os livros aqui que eram questionados? Questionados não significa dizer que não eram aceitos. Eram livros questionados. Quais eram os livros? Primeiro, Hebreus. Por que o livro de Hebreus era questionado? Porque ninguém sabe a sua autoria. Quem escreveu o livro de Hebreus? Ninguém sabe. Uns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Tiago. Tem várias suposições. Ninguém sabe quem escreveu. Então o povo do Ocidente não queria aceitar os livros, porque dizia, não tem nenhuma indicação de que foi um apóstolo que escreveu esses livros, esse livro de Hebreus. Na verdade é uma epístola, né? Mas é muito também falado de um livro aos Hebreus. Então esse livro aí, aos Hebreus, causou uma certa rejeição. A palavra não é bem rejeição, questionamento. Quem foi que escreveu o livro de Hebreus? Se não foi um apóstolo, como eu vou aceitar como canônico? Então tinha aquela interrogação, aquela dúvida. Então Hebreus foi basicamente a sua anonimidade. Hebreus foi escrito aonde, irmãos? 70 anos depois de Cristo. Para quem que o livro de Hebreus foi escrito? Para os crentes judeus que estavam querendo voltar para o judaísmo, porque estavam sendo perseguidos. E houve uma perseguição a esses irmãos. Então, tanto pelos judeus não cristãos, tanto pelos romanos. Então, o autor aos Hebreus escreveu esta epístola, direcionou esse livro para juntamente encorajar a esses irmãos porque estavam sendo perseguidos. Então, o primeiro livro aí, Hebreus. Segundo livro, que tinha um grande questionamento, Tiago. Por que Tiago? Porque Tiago dizia que a justificação era mediante as obras. E Tiago tinha ensinado que a justificação era mediante a fé. Então, primeiro, Tiago não era nem considerado um apóstolo aqui, segundo o que ele estava estudando, não se intitulou como apóstolo na epístola. E segundo o que ele estava ensinando, que a justificação era pelas obras. E Paulo dizia que a justificação era pela fé. Se Paulo disse que é pela fé, por que Tiago agora chega dizendo que é pelas obras? Onde Tiago tirou isso? Então, houve um questionamento. Aí, se você pegar a nossa segunda revista aqui da igreja, os comentaristas dessa revista aqui é o pastor Gedeon Júnior e a pastora Geise, mais conhecida aí como Izinha. E aí, ela escreveu junto com o pastor Gedeon Júnior. E aqui explica exatamente por que Tiago disse que a justificação é pelas obras. E eu vou ler aqui que está na página 43. Escute, por favor. Solucionando um problema difícil. Muitos consideram que há um confronto doutrinário entre Paulo e Tiago, pelo fato do primeiro defender a justificação pela fé e pelo outro defender a justificação pelas obras.
Cremos que um olhar superficial aos textos levará qualquer intérprete a tal conclusão. Necessário se faz um exame acurado no contexto e nas ideias que circundam os citados autores. Escute, o apóstolo dos gentios, no caso Paulo, olhava a questão do ângulo de quem ensinava a justificação exclusivamente pela fé, como uma tese, provando que Deus nunca considera nossas obras, mas somente nossa fé, quando nos justifica inicialmente. Vale dizer, quais sejam ou tenham sido nossas obras, antes do ato justificador inicial, é algo que não se reveste do menos peso diante do Senhor. Deus não leva em conta nossas obras, pois não é levado por respeito humano. Tiago, por sua vez, escrevia sobre o perigo de certos crentes que afirmam ter fé, mas não a confirmam com as obras da fé. Essa espécie de fé ilusória só existe na imaginação. A fé autêntica conduz o crente às obras. Resumindo, Paulo considerava a questão como antes e até o momento do ato justificador. Tiago considerava a partir desse ponto. Paulo fazia retrospecto da justificação. Tiago examinava os seus resultados. Uma vez convertido, o crente justificado que está diante de Deus por meio da fé precisa pôr em ação a sua fé, mediante as obras produzidas pela fé. Assim sendo, Paulo e Tiago se completam mutuamente dentro daquilo que o Espírito de Deus permitiu que chegasse até nós, dentre os ensinamentos que nos legaram. Aí aqui o pastor Gideon Júnior fala do ladrão da cruz, que não teve tempo de realizar obra nenhuma. E ele fala, somos justificados pelas obras ou pela fé? O ocorrido em Lucas 23:39 demonstra fatos muito importantes. Devido à sua situação, não teve como praticar obra alguma, no caso o ladrão. Cristo recebe no mesmo instante o ato de fé e lhes promete o paraíso, local onde ficam todos os fiéis que aguardam o Senhor Jesus e que já morreram. Desse texto sobrevêm duas consequências. Primeiro, o ladrão foi justificado e não necessitou de obra alguma. Para isso bastou crer, a justificação e pela fé. Então, por que Tiago toca no ponto das obras? Pelo simples fato de que a fé segue-se às obras. As obras são consequências naturais da fé. Em suma, realizamos obras porque somos salvos e não para sermos salvos. Aqui reside uma das principais diferenças entre o cristianismo e o espiritismo. Nós cristãos realizamos obras porque fomos salvos e o espírita, ao contrário, realiza obras para ser salvo. Então nós realizamos porque somos salvos. Então está explicado. E aí houve um questionamento. Então está explicado nessa noite por que Tiago tocou nesse ponto da justificação pelas obras. Outro livro que... Não, agora não, querido. Obrigado. Só depois. Outro livro dentro desse grupo aqui, Antilegomena, primeiro foi Hebreus, segundo foi Tiago e segundo foi 2 Pedro. Segundo eles, quem lê 1 Pedro e lê 2 Pedro não consegue achar concordância. Eles falaram que não tinha como ser o mesmo autor. Então não tem como o autor de 1 Pedro ser autor de 2 Pedro. Porque em 1 Pedro, o apóstolo Pedro escreveu por intermédio de um homem chamado Silvano. Abra sua Bíblia, por gentileza, aí, em 2 Pedro, por gentileza. Abra aí, aliás, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 12. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 12. Então eles diziam, não tem como ser o mesmo autor aqui. Então eles ficaram com dúvida. E houve esse grande questionamento. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 12. Olha só o que diz aí. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, te exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estás firmes. Vamos ler o 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Aí ele diz, por Silvano,
vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. E aí eu fui ver ontem, pesquisar ontem, Silvano é o mesmo Silas, ali de Atos 16, 25, Paulo e Silas foi jogado no cárcere porque expulsou o espírito da menina adivinhadora. Então Silvano é o mesmo Silas, era um dos grandes líderes da igreja primitiva. E através dele, talvez o apóstolo Pedro não estava com condições de escrever. Então o apóstolo Pedro falou para Silvano, e Silvano escreveu no seu estilo. Então quando pega a primeira carta de Pedro com a segunda, eles ficaram com dúvidas. E aí tinha essa questão aí da incredulidade em relação a este livro. Aqui o autor diz: a hesitação em aceitá-lo como obra autêntica do apóstolo Pedro deveu-se à dessemelhança de estilo com a primeira carta do apóstolo. Algumas diferenças notáveis de estilo entre as duas cartas, mas não obstante, os problemas linguísticos e históricos, há mais que amplas razões para que aceitemos 2 Pedro como livro canônico. Outro livro que eles estavam com questionamento era as duas cartas de 1ª e 2ª João. Porque João, ele se intitula como ancião, que é o mesmo presbítero. Não tinha intitulado como apóstolo. E aí eles colocaram também em dúvida a essa carta. Olha só, o presbitério ou ancião, por causa dessa anormalidade de sua circulação limitada, as cartas não gozaram de ampla aceitação, ainda que fosse mais amplamente aceita que 2 Pedro. Pelo fato, então, dele falar que era presbítero, o povo já ficou com um pé atrás, uma interrogação. Será que esse livro eu posso ler? Eu posso fazer cópias desse livro, dessa carta? Então houve aquela pequena interrogação. Outro ponto também que diz aqui, segundo o livro, que eu estou trazendo as informações para os irmãos, é que presbítero é a mesma coisa que ancião. O termo presbítero era usado como título pelos demais apóstolos. Então tinha sim credibilidade. Tinha credibilidade essas duas cartas. Outra carta que tinha uma interrogação por esse grupo era Judas. Porque em Judas 14:15, que tem apenas um capítulo, né? Judas, versículo 14, versículo 15, olha só o que diz: e deste profetizou também Enoque. E esse texto aqui de Judas, versículo 14 e 15, estava em um livro pseudepígrafo. Estava em um livro chamado Evangelho a Enoque. Então eles falaram, será que não é um livro rejeitado? Então não posso pegar esse texto e entender que é um livro canônico. E também o que está escrito em Judas, versículo 9. Olha o que diz o versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição. Esse texto estava se referindo ao livro Assunção de Moisés, que era também um outro livro pseudepígrafo. Então o povo estava com a cabeça meio confusa e estava então rejeitando. Anos depois, no século IV, aí foi tirado todas as dúvidas e esses livros passaram a entrar no cânon. E o outro livro é Apocalipse, que tem muita sentido literal, sentido figurado, sentido real. Então Apocalipse também aqui foi um livro de questionamento. Passa, querida, para outro grupo, por gentileza. Aí depois nós temos os livros apócrifos. Esses livros eram aceitos por alguns, que é uma obra religiosa destituída de autoridade canônica, ou seja, uma obra que não tem sua autenticidade provada, isto é, ela tem sua origem suspeita ou duvidosa. Eu tenho aqui, mas eu não vou ler, porque tem muita coisa. Ó, tudo isso aqui, ó, eu só imprimi 20 páginas. Aqui, ó, só de ensinamentos dos livros apócrifos do Novo Testamento. E não tem como olhar, ler e dizer, isso aqui foi Deus. Foi inspirado por Deus. Não tem jeito, não tem condição. Olha só, tem um livro canônico, tem um livro apócrifo chamado Atos de Paulo e Tecla. Eu fui ver
essa história aqui. Eu só vou ler a introdução, assim, os tópicos desse livro. Atos de Paulo e Tecla. Diz aqui, ó, é que essa mulher chamada Tecla era noiva de um tal Tamiro, que ela abandonou para seguir a Paulo. Aí diz, converteu-se ao cristianismo, tornando-se discípula de Paulo. Abandonou o noivo Tamiro para seguir Paulo. Visita Paulo na prisão. Viajou com Paulo para Tessalônica. Nessa prisão aqui, ela ficou parafusada, porque o governador parafusou, porque ela estava apaixonada por apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo também foi preso, porque a mãe dessa menina chamada Tecla, de nome Dioclésia não, o nome da mãe da menina era Teoclésia. E aí ela pegou, falou com o governador foi lá, prendeu o apóstolo Paulo foi preso, ela pregou a palavra de Deus, ela se batizou a si mesma, ela mesma se batizou, foi jogada no meio dos leões, conseguiu sair do leão, conseguiu sair do urso, tá tudo no livro. Está tudo em Atos de Paulo e Tecla, livros apócrifos. Como que esses livros entrariam nos livros canônicos? Olha só quais são os livros. Coloca lá, minha irmã, por favor. Olha lá. Enumerar os livros é o outro, mas tudo bem, pode deixar aí. Enumerar os livros apócrifos do Novo Testamento é tarefa difícil, porque depende da distinção que se faz entre apócrifos e pseudepígrafos. Então tem uma confusão aí. O que é um livro apócrifo, que é rejeitado só por alguns, e aqueles que não são rejeitados por todos. Então, Paulo e Tecla, tá aqui, ó. É muita coisa, eu até anotei aqui. É uma história sem pé e sem cabeça. Quais são os livros que nós temos que colocar na mente? São esses aqui, ó. Esses livros são os 27 do Novo Testamento, são os livros considerados canônicos, são os livros que foram inspirados por Deus, passaram ali pela supervisão dos apóstolos, eles viram, testificaram, foram testemunhas oculares. Então tá aí, ó, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí nós temos o livro histórico do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos. Aí nós temos as 21 cartas que temos aqui, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João, Judas e Apocalipse. Tem gente que confunde epístolas com carta. Epístola é quando é levada, direcionada a um grupo maior, a uma cidade, por exemplo. Já a carta é direcionada ao indivíduo. Então, por exemplo, o que seria uma carta aqui dentro dessas epístolas, dentro desse grupo? A carta seria ali, ó, 1 e 2 Timóteo, onde Paulo direcionou a carta ao indivíduo, a Timóteo. Outra carta seria Tito, Paulo mandou a carta para Tito, e ali Deus mandou a carta através de Paulo para Filemão. As outras são epístolas aos Romanos, a Corinto, a igreja de Corinto, a igreja da Galácia, a igreja de Éfeso, a igreja de Filipos, de Colossos, de Tessalônica, e nós temos aqui as outras cartas que foram para as outras igrejas. E por último, nós temos ali o Apocalipse. Então, esses livros são os livros canônicos, são os livros que foram inspirados por Deus, livros que foram considerados livros sagrados. Aí, coloco outro slide, por gentileza. Aí nós vamos ter aí os livros apócrifos do Novo Testamento. Evangelhos apócrifos, Evangelho segundo aos Hebreus, Evangelho aos Egípcios, Evangelho de Tomé, Evangelho de Pedro, Evangelho de Nicodemos, Evangelho da Infância. Quais são os históricos aí dentro desses livros apócrifos? Atos de João, Atos de Paulo e Tecla, que é essa doidice aqui, Atos de Pedro e Atos de Tomé. Aí nós temos aí epístolas apócrifas, terceira epístola de Coríntios, correspondência entre Paulo e Adgar, epístola aos Laodicenses, correspondência entre Paulo e Sêneca. E nós temos aí os livros da Revelação, Apocalipse de Pedro e Apocalipse de Paulo. Apocalipse de Pedro, olha o que diz Apocalipse de Pedro rapidamente. Ele narra o êxtase de alegria dos que chegam ao paraíso. Então, ele narra com muita detalhes os que chegam no paraíso. E as tempestades infernais que assolarão os condenados ao inferno.
Segundo Pedro, que recebeu a revelação do Apocalipse. No canônico foi João, na ilha de Patmos. Nos apócrifos, Pedro e Paulo. Sabemos que só João recebeu. Aí o que ele diz na Apocalipse de Pedro? Os blasfemos serão enforcados com a própria língua. A própria língua vai enforcar os blasfemos. Os homossexuais serão jogados de um penhasco. Os adúlteros serão pendurados por seus cabelos sob um lago de lama fervente. Os assassinos colocados em poços com cobras e répteis. Entre muitas outras descrições detalhadas de cataclismo horríveis que nos fazem entender porque esse evangelho não foi aceito como canônico. E aí tem muitas besteiras nesses livros que não tem jeito, não tem como dizer que foi inspirados por Deus. Então nós temos esses livros que são os livros apócrifos. Continua, meu irmão, próximo slide. Eu tenho quanto tempo aqui ainda? Ixi, rapidão aqui. Quais foram os critérios para separar o que era realmente divino do que não era? Como se formou o cânon do Novo Testamento? Primeiro, pode passar tudo que aí eu não consegui colocar na ordem. Pode passar mais um. Aí. Primeiro princípio, irmãos, para saber se um livro era canônico. Princípio da apostolicidade. Foi o livro escrito por um apóstolo? Ou se não, tinha um autor do livro um relacionamento tal com o apóstolo de modo a elevar seu nível dos apóstolos? Então, primeiro princípio para dizer, esse livro é canônico, esse livro foi inspirado por Deus. Princípio da apostolicidade. Segundo princípio, princípio do conteúdo. Era o conteúdo do livro de tal natureza espiritual que lhe der direito a essa categoria? Olha o conteúdo que eu acabei de ler aqui. E eu li só um pedacinho de nada. Não tem como, só ler, já sabe que não foi de Deus, já sabe que não vem do Senhor. E tem várias coisas nesses livros apócrifos, fala sobre situações de vingança, de egoísmo, entendeu? De não ajudar o próximo. Princípios que vão contra a palavra de Deus. Então, o princípio do conteúdo. Então, a pessoa tinha que ver o conteúdo. E tudo isso passava pelos apóstolos. Princípio da universalidade. Era um livro recebido universalmente na igreja. Todo mundo recebia, via que tinha Deus ali. Deus estava presente no livro. Deus estava presente na carta. Então, é um livro canônico. E o princípio da inspiração. Mostra ao livro evidência de ter sido divinamente inspirado. O livro é inspirado por Deus. O que você lê, você consegue entender, consegue ver Deus nesse livro? Então tinha a questão do princípio da inspiração. Pode passar, minha irmã, que meu tempo já acabou. Uma pergunta que merece ser respondida. Será que a igreja escolheu corretamente os livros do cânon? Não corremos o risco de termos deixado para trás algum livro de fundamental importância? Será que deixamos de incluir algum livro de inspiração irrefutável? Irmãos, quem foi que inspirou a palavra? Não foi Deus? Qual o principal interessado em zelar pela sua palavra? O próprio Deus. Então Deus ele supervisionou a cada um que disse, esse livro é canônico, esse livro é inspirado. Ele inspirou cada homem ao escrever. Ele estava ali do lado, observando, olhando, estava ali atento o que cada homem estava escrevendo. Deus respeitou o estilo, mas Deus estava ligado, sabendo que queria escrever. Então é claro que Deus estava supervisionando. E o outro ponto, você vai abrir agora a Bíblia comigo, você vai abrir lá em Apocalipse, capítulo 22. Abra, por favor, Apocalipse 22, 18. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 22, 18. Apocalipse 22, 18. Diz assim a palavra do Senhor. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Que estava aberto no Velho Testamento, foi fechado no Novo. Então não tem que acrescentar mais nada, colocar mais nada. O que se pode ter são alguns homens que escrevem livros de interpretação da Bíblia. Só que não pode intitular como divino. É algum comentarista que escreve ali alguma coisa. Nós temos lá em casa mesmo, eu tenho umas 4 Bíblias de estudo. Então você pega comentarista de um, por exemplo. Aqui, ó, esse autor que eu coloquei aqui, que eu estou vendo. Eu vi vários outros. Você pode escrever livros,
mas não dizer que é divino. É apenas sua interpretação, alguma coisa que você quer acrescentar, mas não como Bíblia, não como livro canônico, não como livro sagrado. Porque o que foi já está nos 66 livros, 39 no Velho, 27 no Novo. E, para concluir, nós vamos concluir dizendo o seguinte: a formação do cânon do Novo Testamento para a igreja da época não foi uma tarefa muito fácil. Isto é, em vista das seitas que surgiram, desejando incluir livros que não se enquadravam nos critérios da formação. Só os 27 livros do Novo Testamento são tidos e aceitos como genuinamente apostólicos. Só esses 27 encontram lugar permanente no cânon do Novo Testamento. Então, Apocalipse de Pedro não tem como, é só de João mesmo. Apocalipse de Paulo também não tem como entrar, é somente de João mesmo. E os evangelhos só são os 4. Mateus, Marcos, Lucas, João. Histórico, só Atos dos Apóstolos. Qualquer outro livro histórico que vier é canônico. Você nunca vai ver ninguém aqui chegar aqui na igreja, igual foi na quarta-feira passada. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Tomé. Não, não vai ver isso. Vamos abrir a Bíblia aqui no Apocalipse de Paulo, que nós vamos ler um texto. Não tem isso, irmãos. Você pode usar, igual eu li aqui, como um acréscimo, mas para dizer que não é canônico, que não é inspirado. Então, entenda, os 27 está bem aí na sua Bíblia. Todos os livros canônicos, inspirados, sagrados, estão na sua Bíblia. Então, nós temos que ver que existiu um mover de Deus muito grande para que a canonização dos livros acontecesse. Pastora. Tanto é que lá no Museu dos Escritos em Jerusalém tem o Salmo 500, que tem mais um livro de Isaías, e eles não ousaram colocar. Está lá. No Velho Testamento tem acréscimos a Daniel e acréscimo ao livro de Esther. Esther, é isso mesmo. Mas são acréscimos, não é canônico. Amém? Irmãos, então terminou aí esse estudo. O pastor Gedeon Júnior, claro que no decorrer das quartas-feiras, vai dando uma pincelada no que foi dito aqui. Tá certo? Eu só dei assim uma superficialmente, porque nós já ministramos. E eu espero que os irmãos tenham conseguido entender alguma coisa. Amém? Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Obrigado, minha irmã. Que Deus abençoe. Deus abençoe grandemente. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus e agradecendo a Deus pela Bíblia, irmãos, que é uma bênção. Foi muita luta para que essa Bíblia chegasse em suas mãos. Vários homens sofreram, morreram, e hoje você tem a Bíblia aí, para você ler. Lembrando que segunda-feira agora, você vai receber no zap dos grupos da igreja, você vai receber, todo dia, você vai receber a leitura do dia. Então, para você não esquecer, não vai ter como esquecer. Na sua revista tem o calendário diário, para você ler a Bíblia a partir de segunda-feira agora. Vai ler Mateus capítulo 1 e vai ler todo o Novo Testamento no decorrer do ano. Aí você vai receber nos grupos da igreja a leitura bíblica diária. Você vai ler aquele capítulo e no final do dia um pastor vai te dizer o que significa aquele capítulo que você leu. Então é uma leitura muito boa, ensinamento muito bom da nossa igreja. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa palavra, pela canonicidade dos livros da Bíblia. Eu te louvo, eu te adoro, eu te engrandeço. Obrigado, Senhor, porque muitas pessoas foram envolvidos nesse processo, Senhor, da canonização. E por isso nós temos aqui nas nossas mãos todos os 66 livros canônicos, inspirados, sagrados. Que Deus, que tu possa abençoar a vida de cada um, que tu possa dar vitória a cada um que está aqui esta noite, e que o teu nome seja adorado, e que o teu nome seja glorificado. Obrigado por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos aceitar? Pastora Claudentina iniciou o culto aqui e vou passar para a irmã. Amém? E aí a irmã vai terminar aí o trabalho dessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, coisa linda, né, irmãos? Só perde quem não vem.